Olá, meus queridos, bem-vindo a esse canal mais uma vez. Eu vim aqui trazer um vídeo que para esses tempos que nós estamos vivendo é de extrema importância. O título tá aí. Eu quero falar hoje para vocês sobre tristeza e eu quero trazer para vocês um entendimento sobre o que a palavra de Deus fala sobre alguns momentos que nós temos passado. E algo que sempre me chamou muita atenção, principalmente num momento difícil que eu passei da minha vida. E eu sempre li esse salmo aqui, porque Davi ele descreve aqui em Salmos uns momentos difíceis que ele passou. E eu creio que muitas de vocês que vão estar vendo esse vídeo hoje vão estar ali se vendo naquelas palavras de Davi, como eu um dia já me vi, né? E lá em Salmos capítulo 6 fala assim, 6 versículo 6, diz assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar em nudo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. E eu já me vi nesse versículo aqui. Eu acredito que todo ser humano um dia ele chega nesse patamar aqui, onde você já não tem mais nem lágrimas para chorar, onde bate aquela angústia, o desespero, e você geme ali como Davi: estou exausto de tanto gemer. Aqui ele fala: os meus olhos se consomem de tristeza. Então, eu acredito que todos nós já passamos por um momento muito difícil da nossa vida, onde a tristeza nos consumia. Mas eu quero te trazer aqui essa palavra aqui, mas ao mesmo tempo uma palavra de esperança. Nós podemos ver que lá, nós vamos ver vários versículos onde Davi se descrevia ali como ele estava. Aqui no Salmo 13, Davi fala assim: até quando, Senhor? Até quando para sempre te esqueceres de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e a tristeza no coração, dia após dia? E nós vamos ler mais na frente ali vários versículos onde o salmista Davi estava ali descrevendo como estava o seu coração, como que estava o seu emocional. E mais lá na frente, no livro aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, no livro de João, no livro aqui de 2 Coríntios, se você quiser acompanhar aqui, o Senhor, ele nos mostra um tipo de tristeza que é saudável. Aqui em 2 Coríntios capítulo 7 fala assim, versículo 10: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso aqui, ele nos traz esperança. Sabe por quê? Porque a tristeza, segundo aqui Deus, ela não produz um remorso, mas ela produz um arrependimento. Ela nos traz um entendimento que nós precisamos mudar aquela situação, aquela atitude, porque vai chegar até nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, e nós vamos mudar
aquela atitude, e essa atitude sendo mudada, sendo transformada, vai nos levar à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Por quê? Porque a tristeza, segundo o mundo, ela não traz esse arrependimento. Ela nos leva cada vez mais para o fundo do poço. Eu posso provar, porque aqui no versículo 6 de Salmos que eu li para vocês, onde Davi ele se apresenta ali, a forma que ele está gemendo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto chorar. Mas no versículo 9 ele já fala assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Porque Davi estava aqui expressando como ele estava. No 13 aqui, onde ele fala: até quando, Senhor vai se esconder de mim, se esconder o teu rosto? Mas lá na frente ele fala assim: eu, porém, no versículo 5, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Então, ao mesmo tempo que Davi ali estava falando que estava triste, que estava ali desorientado de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto sofrimento, mas Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia que por ele existia um Deus que pode todas as coisas. Por mais que ele precisasse passar por aquele momento ali de sofrimento, onde algumas vezes nós pensamos até que estamos sozinhos, que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Mas eu quero te dizer, queridos, que o Senhor, ele vê o nosso sofrimento. É principalmente nessas horas de dor e de sofrimento que o Senhor, ele não larga a sua mão. Às vezes nós procuramos, buscar consolo em pessoas, em lugares, em coisas materiais. É onde essa tristeza que nós estamos sentindo por algum problema pode nos trazer a morte, porque nós estamos procurando ajuda no lugar errado. Então eu quero te encorajar, se você está como Davi, numa tristeza profunda, talvez aí numa depressão, eu quero te encorajar a procurar ajuda na fonte certa, que é Jesus. Jesus, no momento que você abriu o seu coração para ele: Senhor, eu estou da mesma forma que Davi. Eu acho que o Senhor está longe de mim. Eu não tenho mais lágrimas para chorar. Eu não tenho mais palavras para dizer. E você abrir o coração para Deus, ele vai responder a sua oração. E a partir dali, o Senhor, ele vai tomar a frente do seu problema. E aí, queridos, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Que quando o Senhor, ele entra com providência, não há inimigo que possa vencer o nosso Deus. Não há nem mesmo a morte. Nada do que você imaginar é maior do que o nosso Deus. Então eu quero te encorajar a se apegar na palavra do Senhor nesse momento de tristeza. Porque o Senhor, ele vai transformar essa sua tristeza em alegria. Aqui em João, capítulo 16, ele fala, Paulo chega ali para se despedir ali dos discípulos, e Paulo fala, o título é até: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Se você for estudar a vida de Paulo, queridos, você vai ver ali o tanto que Paulo sofreu pelo evangelho do Senhor. Mas Paulo, porque ele ia se alimentar da fonte certa, ele proclamava, ele falava ali, ele encorajava os discípulos que ele sabia se alegrar, mesmo diante de todas as dificuldades, de tudo aquilo que ele passava.
E aqui ele deixa até essa palavra para os irmãos. Vocês se entristecerão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E ninguém lhes tirará essa alegria. É por isso que Jesus fala: eu quero vos dar a minha paz, não a paz que o mundo dá, que é uma falsa paz, uma paz mentirosa, mas aquela paz que o Senhor nos dá, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela vai trazer para você um entendimento daquilo que você quer para a sua vida. E lá em Apocalipse 20, o Senhor, ele nos promete algo. Lá em Apocalipse 21, fala assim, 21 versículo, deixa eu olhar aqui, versículo 3. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isso é uma promessa de Deus para nós. Isso é uma promessa do Senhor para mim e para você. Porque quantas vezes nós já nos questionamos, nos perguntamos: Senhor, mas até quando eu vou ficar nesse sofrimento, nessa situação? Porque alguns problemas vêm para a nossa vida que parece que é para nos derrubar mesmo. E chega um momento que você fala: meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas para tudo, queridos, há um propósito. Para tudo há um propósito. E essa sua tristeza aí, o Senhor está dizendo, vai chegar um dia. Ele está falando para mim e para você, vai chegar um dia que eu vou transformar toda essa sua tristeza em alegria. E não haverá mais choro, nem dor, e eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Então se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Eu acho muito bonito a história de Jó. Jó é um exemplo para nós. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu amigos. Mas se você lê a história de Jó, o Senhor, ele restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Mas por quê? Porque Jó teve um posicionamento em Deus. Jó, ele tem uma passagem linda onde ele fala que o Senhor me deu, o Senhor levou. E eu quero ler aqui para você, para te encorajar com essa história linda de Jó. Aqui no capítulo 1, Jó fala assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, a vida de Jó, ela é um exemplo para nós. Jó foi tirado-lhe tudo, inclusive a saúde. Lá no capítulo 2 de Jó, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Versículo 8, 2, versículo 8 fala assim: então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Jó estava todo ferido. Jó tinha perdido tudo. E Jó era um homem de muitas posses. Jó era um homem rico. Jó era um homem respeitado na cidade. E Jó chegou ao fundo do poço. Mas Jó, aqui no último versículo, no versículo 10b, fala assim: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha que lindo. Olha que lindo a perseverança desse homem de Deus. Até sua mulher, no capítulo 9, ela fala: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morra.
Olha o que a mulher de Jó falou, diante de todo o sofrimento, diante de todas as percas. E olha o que Jó responde para ela: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E muitas das vezes, queridos, nós temos essa percepção igual essa mulher. Quando as coisas estão indo tudo bem, nós estamos alegres, nós estamos satisfeitos com Deus, mas quando acontece algo, quando algo foge do nosso controle, quando um problema maior chega diante de nós, a maioria tende a falar mal do Senhor, a virar as costas para Deus. Mas Jó nos dá um exemplo de amor ao Senhor. Não é porque eu estou passando por isso, Jó estava dizendo com essas palavras, não é porque eu estou sofrendo, não é porque eu estou perdendo bens materiais, não é porque eu perdi até as filhas, que eu vou amaldiçoar esse Deus que tanto me abençoou. Às vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor já fez lá para trás para nós quando acontece algo. Queridos, é isso. Eu quero te encorajar a ler a palavra, a pegar esses exemplos de fé. Oh, meu companheirinho ali chegou. A pegar esses exemplos de fé e a buscar força em Deus. Eu ia sorrir por causa dele. E a buscar força em Deus. E eu creio que o Senhor, Ele pode transformar essa sua tristeza aí em alegria. Ele pode trazer paz para o seu coração. Ele pode trazer esperança, fé. Amém? Então é essa palavra que eu tenho hoje para você. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, possa de alguma forma trazer um consolo, uma esperança viva, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Este livro aqui não é um livro qualquer. Esse livro aqui, a palavra fala que foi inspirada pelo Senhor, pelo próprio Deus. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe e que você possa encontrar forças na fonte certa, que é o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.